Nem o frio rigoroso que fez em São Paulo no último dia 11 de junho deixou de lotar o Teatro Vivo na estreia do clássico Olhe para Trás com Raiva. Quando há junção de bom texto, ótimo elenco, diretor renomado e um teatro confortável e espaçoso, o espetáculo fica mesmo imperdível. É o caso dessa peça escrita pelo roteirista e ator inglês John Osborne na década de 1950, que narra a história vivida por 4 jovens. Os personagens levam ao palco questões sérias, mas com doses de humor, além de drama, aventura, paixão e muitas ironias. O mais rebelde deles é Jimmy Porter. Sérgio Abreu, ele é o protagonista da peça e ainda assina a produção, né, Sérgio? Na verdade, assim, eu comecei o projeto há muitos anos atrás, com um professor meu e tal, e aí fiquei com aquela coisa do texto na minha cabeça, e aí de repente eu resolvi montar, estava em São Paulo, me associei ao Daniel Torrielli, que é o coprodutor do espetáculo, e a gente resolveu embarcar nessa viagem aí, e nasceu hoje. Vamos falar da sua personagem, é um cara literalmente revoltado, é isso? Pois é um cara indignado, né? Ele é indignado com a condição social dele, com a condição social da Inglaterra na época, né? A diferença de classes, a impossibilidade de um crescimento na vida, enfim. É um personagem intenso e muito contraditório, como todos os seres humanos. Agora, como que foi a preparação dele? Como que é a releitura desse clássico? Foram 2 meses e 20 dias aí de ensaio todo dia praticamente. 8, 10 horas de ensaio. O processo foi intenso, mas foi muito bacana. Muito bacana. Você falou 2 meses, então é muito pouco, que você tem muito texto na peça. Pois é, mas é assim... Às vezes é o que dá para fazer, né? A gente vai onde a gente consegue ir, né? Tipo, a gente temos 2 meses e mais uns 15, 20 dias, então vai ter que ser nesse tempo. E é por isso que a gente se programou e a coisa foram 8, 10 horas de ensaio por dia. Quais são as expectativas com a peça? Depois de São Paulo, vocês já pensam viajar? Quanto tempo vão ficar em São Paulo? Aqui no Vivo, no Teatro Vivo, a gente fica até agosto. Além de teatro, você tem algum convite para voltar à TV? Você é um dos atores que já passou por todas as grandes emissoras de televisão. Não, na verdade não tem nada de concreto. Eu realmente já fiz novelas em acho que todas as emissoras. E cada experiência foi uma experiência, foi bacana. A última foi aqui em São Paulo, no SBT, e aí eu voltei para o Rio e aí me envolvi com a peça. Especificamente, na verdade. A partir de agora é que eu vou começar a pensar em outras coisas. Porque até então, como produtor, coprodutor e como protagonista, não tinha a menor possibilidade de pensar em outra coisa que não fosse esse espetáculo. Maria Manuela, boa noite. Fale um pouco da sua personagem da peça. Bom, a Helena Charles é uma atriz, amiga da Alison, que chega no meio da história para dá uma força na casa e acaba criando uma confusão ali. Eu não posso contar o que ela vai fazer, porque senão eu vou estragar a surpresa. Mas ela chega para causar. Agora, como surgiu o convite para fazer esse espetáculo? Bom, na verdade, eu já conheço o trabalho do Ulisses há muito tempo, já admiro ele há muito tempo. E quando eles começaram a ensaiar, eles ainda não tinham a Helena. A Helena foi a última atriz a ser achada, a personagem. E o Ravel, que é um diretor assistente, me fez o convite e eu fui lá e foi super bacana. Um texto difícil, inclusive, né? Muito difícil e é maravilhoso ter a oportunidade de poder montar os clássicos, porque o teatro nasceu dos clássicos, então é maravilhoso poder voltar para o palco e fazer um texto clássico. As pessoas precisam conhecer a obra do John Osborne, se identificar com ela, porque ela é muito próxima do nosso universo, de nós. A gente está falando de relações humanas, então é legal que as pessoas vejam. Maria, além do teatro, você tem novidades aí para a TV, para o cinema? Olha, eu no segundo semestre faço um espetáculo chamado Mulheres que Bebem Vodka, que deve estrear lá pelo dia 30 de agosto no CCBB. De quem que é e quem dirige? É do Vítor Ramon Rascal, é um autor mexicano, e a direção é da Lígia Cortez. São 5 mulheres
e nós estreamos no CCBB às terças, quartas e quintas. Então vai dar para conciliar. Então eu tenho esse espetáculo, esse projeto de estrear esse espetáculo e estou lançando o Malu de Bicicleta, que é um longa que eu faço, que eu sou uma das atrizes que faz o filme e a estreia deve estar prevista para segundo semestre também. Você pode falar mais um pouco do personagem, do perfil da sua personagem? Helena é uma mulher forte, uma mulher ambiciosa, uma atriz, uma mulher prática, que chega para dar um pouco de praticidade para aquela casa que está um pouco apática. O ator Tiago Mendonça está na pele de Cliff, um proletário, mas bem-humorado. O Cliff é um rapaz de um bom coração, um jovem. Nós inventamos na composição do personagem que ele é órfão de guerra. Cresceu num orfanato, por isso ele traz consigo essa revolta. Mas a revolta que existe não oprime assim, o amor que ele carrega. Ele é um cara que tem muita compaixão, que vive nessa casa ali com o Jimmy, com a Ellison. Como que foi compor esse personagem? Lemos outras obras do John Osborne. Ulisses, a gente tem a sorte de ter um diretor super culto, que alimenta a gente com referências. Enfim, a gente foi se alimentando dessas referências, seja artes plásticas, o visual, o cinema. É o seu primeiro clássico? Então, esse clássico assim é a primeira vez que eu faço e eu estou muito feliz, muito grato com tudo isso. Dá para perceber que ele está feliz, ele penetra no personagem. Agora, vamos falar de cinema. Você marcou em Dois Filhos de Francisco. Aliás, olhando para ele assim, eu fico lembrando do Luciano. Que bom. Acho que muita gente fala isso. Fala. Sabe o que é engraçado, assim? Antes de fazer o filme, eu nunca tinha me achado parecido com o Luciano. Eu acho que ninguém nunca me achou. Mas aí depois do filme fica essa imagem impressa, né? E hoje em dia eu me acho também e fico muito orgulhoso de parecer com um cara como aquele, porque eu acho o Luciano um ser muito especial, um cara muito especial e fez parte de um momento da minha vida e vai fazer parte pro resto da minha vida. E eu fui muito feliz de ter feito e me sinto agraciado assim na vida por ter tido contato com essa história tão bela, tão tocante, né? É uma história linda. E aproveito para mandar um beijo para Luciano, para Zezé, para Camila, para Zilu, para Arleide, para todo mundo que durante aquele meu período de vida me foi tão presente e que continuam aqui, tá, gente? Então essa é Karen Coelho. Karen, fica aqui, Karen. Ela estava lhe dando o sinal. Karen, fica aqui, vai. Aproveitando, fala da sua personagem, do espetáculo. E por que você está com todo esse chamego aí com o Tiago? Por quê? Por que será? Por que será? A gente se ama. Não, gente, só para falar um pouquinho do fazer teatral. Você falou dessa coisa, eu acho que o amor é um ingrediente fundamental. E nós quatro, a gente teve a sorte de se encontrar nesse período, nesse processo, e descobrir em si e no outro o amor que nos rege, assim. Quem assistiu o Zoológico de Vidro, com certeza lembra da Karen Coelho, que viveu a filha deficiente de Cássia Kiss. Olha ela aqui. Ellison Porter. Ela é uma menina jovem, 20 e poucos anos, casada com Jimmy Porter, que é um revoltado com o mundo. Estamos nos anos 50, pós-guerra, um mundo que perdeu as ilusões, tudo destruído. E ela se apaixona por ele. E ela é rica, ela vem de um palácio, um parlamento inglês, que é o pai dela. Ela é uma menina rica e se apaixona por ele. E vive num porão de uma casa de cômodos, uma espécie no muquif. É isso. Uma espécie de cortiço. E vive com ele lá. Até que ela descobre que está grávida. E esse é o grande conflito. Até que ela sai de lá, convencida pela amiga dela, Helena Charles, a sair e voltar para casa dos pais. Como foi a preparação para fazer essa personagem de um clássico? Foram 2 meses e meio, mais ou menos, de ensaio. Muito estudo, buscando em referências dos anos 50, em filmes, em literatura. Bom, estudo para você não é problema, né? Essa menina tem uma lista de grandes espetáculos no currículo, é estudiosa, né? Além de gostar da atuação, eu gosto do processo, gosto de ler, gosto de entender, saber a história do teatro. É isso, a minha vidinha. Muito bem, então conte pra gente o que vem de mais novidades por aí este ano para você. Bom, eu vou fazer uma série no Multishow chamada Open Bar, que é uma série de humor. Começo a gravar esse mês. Eu ainda não sei ao certo quando é que ela estreia no ar.
Mas sua personagem? É bem engraçada, bem o oposto disso aqui. Aqui eu tô sofrendo muito, lá vai ser só alegria.